O senhor descendente do grupo dos Ticunas, falta de estudantes. Eu acho que a gente vive um momento diferenciado daquele que vivemos há 30 anos atrás no que se refere aos estudantes. Há uma certa alienação desse processo de desenvolvimento nacional. Os estudantes precisam começar a fazer parte desses grandes problemas brasileiros para a gente poder discutir e levar essa questão para diante. Há uma certa alienação. Me preocupa também, o senhor colocou de forma magistral isso, a ausência de estudantes nas diferentes ações que temos desenvolvido nesse país. Eles precisam aprender, mas nós também temos que aprender com eles. E a ausência deles aqui nos alija de uma parte desse aprendizado, porque a demanda deles é também uma demanda nossa. Que demanda é essa? Se eles não vêm para cá, nós não as conhecemos. Portanto, acho que isso é uma questão que a gente precisa trabalhar de forma efetiva. Caro Rodrigo, sobre a questão da pesquisa no INPA, a tua questão só me lembra e me impõe uma responsabilidade maior, que é socializar de forma mais efetiva a informação que a gente vem produzindo dentro do Instituto. Nós temos feito isso no limite das nossas possibilidades, mas falta muito socializar a informação. Nós temos um programa de pós-graduação chamado Agronomia do Trópico Úmido, portanto trabalha com a parte de agropecuária sustentável. Formamos mestres e doutores nessa área. Temos um programa de pós-graduação em ciências florestais. Formamos mestres e doutores, não só na parte de economia florestal, mas no sentido de produzir a informação direcionada. Um instituto de pesquisa não compete com as atividades de uma universidade. Tem uma outra finalidade. Como disse na minha fala, a ciência não é neutra. O mito da neutralidade científica não existe. Portanto, o INPA está voltado para a produção de informações científicas que possam robustecer as ações e as decisões dos nossos governantes. Você tem aqui, nesta mesa, uma secretária de Estado que fez mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior e usa nos seus processos decisórios, no dia a dia, as informações que foram aprendidas ou que foram tomadas conhecimento na época em que ela fez mestrado. Ciência é um processo dinâmico, fazer científico é dinâmico e, portanto, nós precisamos acompanhar esse processo no dia a dia e estar à frente do nosso tempo. Muito obrigado. Obrigado. Vamos dar uma passada aqui, várias perguntas. A primeira da biopirataria, né? Quer dizer, ela já ocorre, né? As pessoas já pegam uma folhinha aqui, levam para lá, sintetizam. Hoje com nanotecnologia você consegue recriar folhinha lá fora, né? Então a gente precisa conhecer as nossas folhinhas o mais rapidamente possível, né? Desenvolver os nossos processos. E não é só as folhinhas e princípios ativos muito sofisticados, não. A gente não conhece, não explora andiroba, coisas do nosso dia a dia, né? Quer dizer, você faz um sabonete de andiroba que não tem nada de andiroba, tem traço de andiroba. Eu não sei se andiroba é cicatrizante, se é bom para a pele, pode ser várias coisas, mas a gente não sabe e não consegue patentear o benefício e ter, de fato, um sabonete que tenha 10% de andiroba e não seja simplesmente a marca Amazônia no traço. Então, esse processo a gente tem que acelerar o mais rápido possível, porque a gente tem um conhecimento que está ali e a cada dia que passa, a possibilidade da gente perdê-lo é muito grande. Então, precisamos ter controle e acho que uma cooperação é um processo mútuo, né, de cooperação sul-sul que só vai ajudar, porque nós temos que unir esforços para desenvolver esse processo todo, né? A questão do banco, né, que falou também lá de petróleo e gás e tal, eu vou dar um exemplo. A gente está construindo políticas. Primeiro, que eu acho que o banco, a coisa mais importante que está acontecendo lá dentro é que, se você olhasse um relatório de análise um tempo atrás, você veria que a questão financeira, o relatório do banco financeiro olha para o projeto, tá, mas a parte financeira tinha uma prominência. Hoje em dia, a gente está fazendo com que a questão socioambiental seja tão importante quanto a questão financeira. O projeto pode ser maravilhoso, dar retorno, mas se não tiver uma análise socioambiental adequada, se não tiver encaixado no que a gente pretende de boas práticas, não faz sentido. Então, ele tem que ser barrado por questões socioambientais, independente de passar pelas barreiras financeiras, né? Então, e aí a gente começa a colocar critérios. Vou dar um exemplo agora. O banco desenvolveu uma política para a termoelétrica, carvão. Tem 5 tipos de carvão. Aí tem o banco diz o seguinte, tem 3 tipos de carvão, que o banco, se chegar uma termoelétrica com 3 tipos de carvão sujo, digamos assim, não tem
só financia se for o carvão supercrítico em leito fluidizado. Por acaso é um deles que passa. Tem normas, que o CONAMA tem normas que estão colocando as emissões, a gente está dando, que estão obsoletas, estão antigas, são emissões muito tênues, muito frágeis, quer dizer, a gente quer colocar emissões muito mais rigorosas, então já colocamos o padrão de emissões do banco muito acima do padrão básico do CONAMA para a termoelétrica. A gente vai fazer isso para todos os setores da economia, mas agora isso tem que ser construído de uma forma... então assim, não dá para dizer que não vai se financiar petróleo, mas você vai ter que buscar petróleo, vai ter que começar a botar barreiras, assim, vai ter que ter captura de carbono, se for possível, você vai ter que desenvolver tecnologia de CCS, ou então começar a colocar no crédito, se você não estiver desenvolvendo tecnologia de CCS, de captura de carbono, eu não vou te financiar, então você vai pagar uma taxa mais cara. A gente tem que começar a fazer com que a economia caminhe na direção certa. Isso vai valer para todos os setores da economia, seja petróleo, seja qualquer outra coisa. A questão da pesca, né, dos arranjos produtivos, tal, o banco já tem uma linha de financiamento para arranjos produtivos. Olha, é uma das questões também primordiais, acabou de sair até recentemente, uma questão de 10, 15 dias no jornal Valor, uma matéria muito grande sobre todo o trabalho que nós fazemos com arranjos produtivos. Estamos tentando identificar esses arranjos, fazer parcerias com outras instituições e trabalhar em cima deles. Na Amazônia, quer dizer, o banco tem a intenção de desenvolver as atividades produtivas. Existe um catálogo sem número de piscicultura, uma delas, né? Açaí, castanha, borracha, fitoterápicos, tudo isso está ali dormente, precisando que seja colocado de pé, e é fácil colocar de pé, e a gente está convencido que a Amazônia dá pé, quer dizer, não tem problema de viabilidade econômico-financeira, é só questão de construir. Então, por exemplo, na piscicultura, não é que a gente quer construir uma sadia da pesca. O que é a sadia? É um arranjo de frangos lá no sul, que você tem uma empresa que entrega matriz para todo mundo, os produtores produzem, tem assessoria tecnológica, aí a sadia tem a marca, exporta e tal. Daria para fazer isso na Amazônia. Até estou falando isso, mas estou perto aqui do maior especialista mundial de peixes, né? Assim, a Amazônia tem a capacidade de produzir peixes, né? E soube até pelo Adalberto que a China hoje exporta peixes que são da Amazônia, que ele levou para lá, aclimatou, e hoje estão na mesa lá dos europeus e a gente não está exportando. Mas enfim, a gente quer construir um arranjo produtivo, não vamos fazer isso de cima para baixo. Quer dizer, a região tem que saber o que ela quer, se vão ser pequenos arranjos produtivos, comunitários, se vai ter um cercadinho de peixe no Igarapé. Como a gente vai fazer isso? Tem que ser a região que tem que dizer. O banco não pode impor uma regra, nem ninguém vai querer fazer uma sadia da pesca de cima para baixo. Mas que existe um potencial gigantesco de piscicultura na região, existe. Como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, o Fundo Amazônia pode apoiar atividades produtivas de cunho comunitário, o benefício por de uso coletivo. Ele não pode, se viesse uma sadia para cá, a gente não poderia apoiar, porque a gente não poderia botar dinheiro do Fundo Amazônia em atividades produtivas quando o benefício for apropriado privadamente por alguém. Mas se for para fazer a fábrica de gelo da comunidade, dá para fazer. O fundo que o banco vai lançar agora vai ser para fazer essas atividades. A gente vai conseguir, esperamos ter a maior parceria com o INPA. O INPA tem todo o conhecimento ali pronto para deslanchar, botar de pé. Assim, exemplo, eu me lembro uma vez o Adalberto fazendo que já tem um antitérmico amazônico, pronto, vamos botar de pé uma fábrica, vamos vender na farmácia antitérmico, vamos parar de comprar aspirina e vamos comprar o Adalberto, o antitérmico aí do INPA, né? Faz todo sentido, enfim, dá para fazer isso em milhões de outros produtos. E na questão só da brincadeira de transporte ali, nesse clima, né? Quer dizer, eu tive há pouco tempo num seminário lá no banco e o Inácio Sachs fez um debate e promoveu que tem que fazer a linha de Zeppelin na Amazônia aqui de transportes, assim, seria por que não, né? Dá para fazer, é viável, ele defendeu lá enfaticamente, quer dizer, tem soluções criativas que por que não, né? Pensar nisso. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de fazer, mais que uma resposta, fazer uma reflexão final, porque eu acho que foi apresentada uma pergunta sobre a proteção dos conhecimentos tradicionais e também foi apresentado o papel que tem as populações indígenas e as comunidades tribais dos outros países da região amazônica. A proteção dos conhecimentos tradicionais é uma das principais atividades que tem agora os países mandatados à Secretaria Permanente nos todos os processos de cooperação que estão sendo assinados. Todos os termos de cooperação que tem agora assinados a Secretaria Permanente com todos os donantes internacionais
tem especificado claramente que qualquer pesquisa ou qualquer descobrimento que possa envolver conhecimentos tradicionais das populações indígenas vão ficar como um direito do Estado. Ou seja, o Estado tem a responsabilidade da preservação. Pode ser, em cada um dos nossos países tem diferenças. Na Bolívia, por exemplo, eu sou boliviano, posso falar com claridade do que acontece na Bolívia. Na Bolívia, o direito de propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais é uma propriedade coletiva das populações indígenas.